Bom dia! Estamos aqui de volta para continuar nossa. Bom dia! Estamos aqui de volta para continuar nossa conversa, nosso bate-papo, né? E eu quero convidar você esta manhã para nós iniciarmos com oração. Ouviremos 3 salmos e refletirmos um pouco sobre ele, e depois continuaremos, portanto, a nossa conversa sobre o batismo. Eu convido você a invocar o nome de Deus na sua casa, reúne a sua família nesse momento, chama os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa. Vamos sentar juntos e vamos conversar um pouco, invocando o nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Vamos agora ouvir parte do Salmo 50. É um salmo penitencial. É um salmo que parte do reconhecimento dos seus próprios pecados e a grandeza de Deus. E a grandeza de Deus está justamente na capacidade de perdoar, ser misericordioso, amoroso, ser amor. Então vamos ouvir esse salmo, vamos rezar esse salmo. Se você quiser pegar a sua Bíblia, pode pegar também o Salmo 50. Né? Talvez vai dar um pouco a diferença somente da versão, que eu estou usando uma versão mais poética, mas esse salmo nos leva ao arrependimento, a nos arrependermos. Então rezamos juntos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. E eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me, e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria. Exultarão esses meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto
ou rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião, por vossa graça, reconstruir Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reconhecer os próprios pecados, mas reconhecer também a grandeza de Deus, o amor de Deus. Não é somente ficar preso no pecado, mas olhar para Deus. Do pecado, olhamos para Deus. E em Deus nós vamos encontrar a força para sairmos do pecado, sabendo que o pecado está diante de nós. As possibilidades do pecado estão ao nosso redor, estão ao nosso lado. É quando olhamos para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus, que nós encontraremos a força para levantar e para caminhar. Por isso, não vamos ficar presos no pecado, mas vamos nos apegar na misericórdia de Deus. Vamos ouvir agora, vamos rezar, melhor dizendo, né? Um cântico. Como vocês sabem, a Bíblia também tem os seus cantos, seus hinos. E tem esse canto de Tobias. É uma ação de graças. Tobias canta a ação de graça, porque Deus libertou o seu povo. Assim como Deus liberta também a cada um de nós. É Deus que nos liberta. É Deus que nos salva. Então Tobias canta a ação de graça. Também nós podemos cantar a ação de graças por todas as vezes que o Senhor nos libertou dos nossos pecados, por todas as vezes que o Senhor nos liberta e nos salva. Então vamos recitar esse salmo, esse cântico, Tobias, capítulo 13, 8, 11, seguinte. Dai graças ao Senhor, vós todos seus eleitos. Celebrai dias de festa e rendei-lhes homenagem. Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste. Dá louvor ao teu Senhor pelas tuas boas obras, para que ele novamente arme em ti a sua tenda. Reúna em ti os deportados, alegrando-os sem fim. Ame em ti todo infeliz pelos séculos afora. Resplenderás qual luz brilhante até os extremos desta terra. Virão a ti nações de longe, dos lugares mais distantes, invocando o santo nome, trazendo dons ao Rei do céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações, e o nome da eleita durará por todo e o sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus justos, todos unidos bendizendo ao Senhor, o Rei eterno. Haverão de ser ditosos todos quantos te amam, encontrando em tua paz sua grande alegria. Ó minha alma, vem, bendize ao Senhor, o grande Rei, pois será reconstruída
sua casa em Sião, que para sempre há de ficar pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor salva e constrói a sua tenda e permanece para sempre. O Senhor nos salva e permanece em nós para sempre. E não nos abandona. Ele permanece conosco. Está sempre conosco. O Senhor, Ele vigia sobre nós. Ele cuida de nós. Ele está conosco. O Salmo 147 também é um salmo de alegria, porque o Senhor reconstruiu Jerusalém. Deve ser a nossa alegria também, porque o Senhor nos reconstrói. O Senhor não nos destrói. Ele destrói em nós o nosso pecado. Ele destrói em nós a vida pecaminosa, mas não a vida da graça. Ele nos reconstrói. Assim como ele reconstrói Jerusalém, reconstrói cada um de nós, dando-nos a sua graça, a graça de estar em nós. O Senhor nos faz novas criaturas, criaturas novas na sua misericórdia, no seu amor, perdoando-nos, libertando-nos do pecado. Então vamos ouvir esse salmo, o Salmo 147, pegando ali a segunda parte do versículo 12, a partir do versículo 12 que nós estaremos recitando. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Como de pão lança as migalhas no granizo. A seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia sua palavra e as derrete. Sopra o vento e de novo as águas correm. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, e nenhum outro revelou os seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é grande. Deus, na sua potência, como se ele brincasse com a natureza, espalha o granizo como se fosse farelo de pão. Ele espalha a neve, a geada. Ele domina toda a criação. Ele domina todo o mundo criado. Mas olha com generosidade. Ele olha com amor aos seus filhos. Aos filhos que ele gerou. Aos filhos teus. Ele olha com amor. O Senhor não quer a morte do pecador. O Senhor quer
a salvação. E Ele nos reconstrói. Ele nos transforma. Ele nos transforma no seu amor, na sua graça. Caríssimos irmãos e irmãs, portanto, que possamos ter um dia iluminado por esses 3 salmos que nós ouvimos e confiarmos sempre mais no nosso Deus e no nosso Senhor. Aqui nós temos já a participação da Simone Braga, né? Sua bênção, Padre Maurício. Obrigado, Simone. Deus te abençoe. Deus abençoe você, a sua família, né? Que Deus ilumina sempre você, Simone. Né? E que bom que está aí sintonizada conosco, né? Aí, nesse momento que nós estamos para fazer a nossa catequese, a nossa conversa, né? A nossa conversa com Jesus Cristo. Estaremos conversando, batendo um papo. E nós ontem já falávamos, né, sobre batismo, nós vamos continuar, porque tem muita coisa para falar sobre o batismo. Também a Marlene. Bom dia, Padre Maurício, sua bênção. Deus te abençoe, Marlene, abençoe sua família. Deus possa reconstruir a vida. Que Deus possa reconstruir a sua vida, a nossa vida. Porque Deus reconstrói no amor. No amor, um amor que é doado, um amor que tem nome. Esse amor chama Jesus Cristo. Esse amor tem nome, Jesus Cristo. Pois bem, e ontem nós atingimos também uma média de pessoas que não imaginava, né, que pudesse atingir tanto. Chegamos a 3.800, né, visualizações. Que bom que a gente está conseguindo falar com pessoas, né, e levando Jesus Cristo. A Sema Espadim aqui também está se conectando conosco, lá de Caloré, né? A Sema Espadim de Caloré, que Deus abençoe a Sema, né? E toda a família Espadim, né? Foram meus paroquianos, né? A Juliana Piccolo Facim, bom dia, Padre. Bom dia a todos que estão acompanhando suas belas palavras. Olha aí, né? Bom dia, Juliana. Que Deus abençoe você e a sua família. Bom, caríssimos irmãos e irmãs, então nós falávamos ontem, né, dessa riqueza que é o batismo. Essa riqueza que é o batismo. O sacramento que Deus nos deu, esse sacramento que nos faz ser filhos e filhas de Deus. Esse sacramento que também nos forma comunidade. Formamos uma comunidade, a Igreja de Jesus Cristo. Eu diria até que maravilha, que riqueza que é isto. Quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos, somos irmãs. Talvez seja essa a chave que nós precisamos entender para resolver tantas situações tristes que há entre nós. Quanto racismo, quanta indiferença a gente vê acontecendo ao nosso lado. Quanta injustiça acontece ao nosso redor. Se nós pensarmos, se nós refletirmos melhor, que o batismo nos faz filhos e filhas de Deus, e se somos filhos e filhas de Deus, somos irmãos. Somos irmãos. Então, para que, às vezes, tantas arrogâncias, tantas indiferenças? A chave para nós resolvermos tantas crises na sociedade está aqui. Está aqui no reconhecimento, no reconhecer que nós somos irmãos.
irmãos não só de sangue, mas somos irmãos no Criador. Somos irmãos daquele que nos deu a vida. Somos irmãos daquele que nos criou e nos adotou como filhos e filhas. Somos irmãos naquele que foi capaz de dar o seu filho, que morreu por nós, enquanto nós estávamos ainda em uma situação de pecado, vivendo uma situação de pecado. Veja bem, se o batismo não é a chave que nós precisamos para superar tantas indiferenças, tantas maldades que às vezes nós vemos acontecer. O dia que nós começarmos a pensar, esta pessoa, ela é minha irmã, e a filiação do batismo, ela chega a ser maior do que a filiação de sangue. Eu digo isso por quê? Porque a vida, o centro da nossa existência, o nosso ser pessoa, o nosso ser pessoa foi criado por Deus. Foi Deus que criou. Então nós somos irmãos na origem da nossa existência. É por isso que nós precisamos também valorizar o nosso batismo para resolver também tantas situações que nós vemos acontecer ao nosso redor. Aquela pessoa é minha irmã. Ela é minha irmã em Deus, que é o nosso Pai. Aquela pessoa é minha irmã, porque assim como eu fui resgatado pela morte de Cristo, também aquela pessoa foi resgatada pela morte de Cristo. Assim como Cristo doou a sua vida por mim, que sou pecador, ele doou a sua vida também para aquela pessoa. Então, aqui está, caríssimos irmãos e irmãs, a chave da superação, a chave para superar toda e qualquer divisão, toda e qualquer discriminação, toda e qualquer arrogância. Aquela pessoa é minha irmã. Como eu vou tratar mal a minha irmã? Como vou desejar mal para a minha irmã? Porque aquela pessoa, ela é minha irmã. Outro elemento de compreensão é o fato que Deus ama e salva aqueles que estão no pecado. Então, se o meu irmão errou, assim como Cristo me perdoou, assim como Cristo deu a sua vida por mim, eu também sou convidado a perdoar. Também eu sou convidado a perdoar. E resgatar aquela vida que estava no pecado. Por meio do meu perdão. Porque Cristo me perdoou quando eu estava ainda no pecado. Ele me resgatou. Ele me tirou do pecado. Enquanto batizado, enquanto sou inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, devo viver
também os valores de Cristo. E o perdão seja dado. E o perdão seja dado. Não é porque a pessoa melhorou de vida. Eu devo perdoar a pessoa enquanto ela ainda está no pecado. Porque Cristo me perdoou quando eu ainda estava no pecado. Veja só, se nós entendermos melhor o nosso batismo, se nós centrarmos a nossa vida no batismo, tantas coisas mudarão ao nosso redor. Muitas coisas vão mudar. Porque a compreensão do batismo nos faz viver os valores cristãos, os valores de filho e filha de Deus. Estes valores. E esses valores são eles que a sociedade tanto precisa. Que a sociedade tanto precisa. A sociedade é carente de valores. A sociedade é carente. A sociedade, ela vive buscando caminhos, experimentando caminhos, experimentando situações. Eis aqui a função do cristão. Eis a função do batizado. Sabendo de ser filho e filha de Deus, ele tem um caminho, uma meta, valores a ser perseguido, valores a ser buscado. Então ele se torna na comunidade uma luz para uma sociedade que busca, que deseja, que está querendo valores. Eis aí que o cristão vai dizer: nós conhecemos valores que dignificam a vida, valores que dão sentido à vida. Se torna para a comunidade um ponto de referência. Veja bem, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. O sal é aquele que conserva. O sal é aquele que mantém, que conserva um alimento. Eles salgavam a carne para que não viesse a perder. Então mantém, dá durabilidade, dá constância. O sal é aquele que agrega. O sal é aquele que agrega os outros sabores. E Cristo está dizendo que nós devemos dar permanência. Está dizendo que nós devemos agregar as pessoas que estão dispersas, agregar as pessoas que não sabem para onde vão, as pessoas que não têm uma direção na vida, que não têm um sentido na vida. O cristão é aquele que vai agregar para que encontre o sentido da vida. É ele que diz, é Jesus que diz também: vocês são a luz, e uma luz não pode ser acendida para ser colocada debaixo de um alqueire. Alqueire eram móveis que usavam na época.
para apoiar a lamparina. Então não é para ser colocada de baixo, é para ser colocada em cima, para que os outros vejam, para que os outros possam ver. E sabemos nós que uma pequena luz, uma pequena chama, ela é vista de longe. Ela dá direção, dá direcionamento, coloca as pessoas a caminho. Vamos para aquela direção, porque naquela direção tem vida. Lá tem fogo. Lá tem luz, tem fogo, tem luz. Então vamos naquela direção. Naquela direção tem vida. Somos convidados a ser um exemplo e que as pessoas se coloquem em marcha, que as pessoas possam buscar esta vida, buscar esta luz e encontrar essa luz que é Cristo Jesus. Encontrar essa luz que é Cristo Jesus. Então, o batizado, ele tem que ser aquele que agrega, que traz as pessoas para valores cristãos, para valores verdadeiros, para viver valores, para se valorizar, porque a sua vida é importante, porque a nossa vida é importante, a nossa vida vale o sangue de Cristo. A nossa vida, o preço da nossa vida é o sacrifício de Cristo. Então, somos convidados a esse momento, a estar nesse momento, a agregar as pessoas para conhecer os verdadeiros valores. Enquanto batizados, somos luz. Esta luz que coloca as pessoas à marcha, que vão em busca da vida, porque onde tem luz, tem vida. Onde tem fogo, tem vida. E esta vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então veja a nossa missão. A nossa missão de batizados. Né? É uma missão muito grande. É a missão de Cristo. Pelo batismo nós recebemos a missão de Cristo. A missão de Cristo. Então meditar sobre o batismo é meditar sobre a nossa missão. Sobre a nossa missão de filho e filha de Deus. Também está participando conosco, também a Leninha Pereira, né? Oi, Padre, bom dia, sua bênção. Que Deus abençoe o nosso dia. Sem dúvida alguma, Deus já está abençoando, né? Já está abençoando. A Maria Conceição Jurazek, acho que é assim mesmo que pronuncia, né? Bom dia, a sua bênção, Padre. Que Deus te abençoe. Amém. A mim, a você, a sua família. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Que Deus esteja na casa de vocês, abençoando. E que vocês possam ser esses cristãos que agregue, que ilumina e que leve a Jesus Cristo. Portanto, o batismo é muito mais do que só ir lá na igreja, batizar e tudo acabou. É muito mais. Vamos ver no ponto de vista bíblico também o que a palavra de Deus nos fala sobre o batismo, né? Para nós termos aqui também a inspiração da palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Então nós vamos ver que Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, é isto mesmo, né? Atos dos Apóstolos 2, 38. Deixa eu pegar aqui. Então, o que nós temos aqui?
Deixa eu encontrar. Então, Pedro pega e está ali fazendo a pregação, anunciando Jesus Cristo. Logo após o Pentecostes, ele recebe o Espírito Santo, ele e os outros apóstolos, e saem para a praça e vão pregar a palavra de Deus. E vão anunciar Jesus Cristo. E aí surgem as primeiras conversões. Então as pessoas ouvindo isto, a pregação de Pedro, eles sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Veja bem, arrependei-vos, arrependei-vos, e seja batizados para a remissão dos vossos pecados. O batismo nos lava, como nós falávamos ontem. O batismo nos perdoa. O batismo nos dá a vida eterna. O batismo nos regenera, nos faz criatura nova. Em nome de Jesus Cristo. Então recebereis o dom do Espírito Santo. No batismo, nós já recebemos o Espírito. Já recebemos o Espírito. Já nos tornamos morada do Espírito. O dom de ser filhos e filhas de Deus. O Espírito de Deus já está em nós. Já entra a fazer parte da nossa vida. Deus nos dá esse grande presente, o seu Espírito, o Espírito Santo. Veja bem a riqueza do ser humano, veja bem a riqueza do batizado. Tem em si a presença de Deus. Pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para nós a promessa. O batismo é para nós. A promessa é a salvação. Ele nos salva. Ele veio para ser o nosso Salvador. Ele veio para ser o nosso Salvador. É para nós. Porque o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a sermos seus filhos e filhas. A todos nós. Somos filhos de Deus. Cessa-se as diferenças de raça, de nação, de cor, de status social, de inteligência. Cessa tudo, porque todos nós somos filhos de um só Pai. Somos todos nós herdeiros da mesma herança, de participarmos da vida em Deus, de termos o Espírito, dom de Deus. Todos nós. Depois, assim continua, né? Com muitas outras palavras, conjuravam-os, exortavam-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aqueles, pois, que acolheram sua palavra,
fizeram se batizar. Se somos batizados, não podemos mais comportar com perversidade. Não podemos mais viver uma vida perversa. Mas sim os valores cristãos. Aqueles valores que fazem parte da vida dos filhos. Aqueles valores que o próprio Deus, o nosso próprio Pai, nos dá. Por isso, a transformação. E aí Paulo vai falar do homem novo, da criatura nova, da criatura regenerada, da criatura, dessa criatura que agora é uma criatura nova. Não pode mais viver os valores do passado, porque tem outros valores. A vida lhe deram outros valores. Então, aqui nós já vemos, né, nesse momento, que a pregação de Pedro veio a cumprir o que Cristo pediu, né? O que Cristo pediu. E o que é que Jesus pediu para os apóstolos? Vamos lá em Mateus? Vamos lá em Mateus. Né? Vamos em Mateus. Mateus 28. Mateus 28 ao versículo 16 seguintes. Jesus disse para os apóstolos: os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as gerações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a missão dos apóstolos? Está aqui. Ide, fazei discípulo. O batizado primeiro tem que ser discípulo de Jesus Cristo, seguidor de Jesus Cristo, aquele que quer, aquele que se coloca atrás de Cristo, não à frente de Cristo. Aquele que sabe, que tem consciência que é Jesus o Salvador, que é Jesus aquele que salva. Primeiro, seja discípulo. Primeiro, seja seguidor de Cristo. E concretiza esse segmento. De que maneira? Batizando-os. Batiza, mas não em nome próprio. Ninguém tem o direito de inventar batismo. Ninguém tem direito. Porque é Deus que batiza. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. É Deus na sua trindade. É o Deus na sua trindade, na sua união eterna. Trino. Então não sou eu, Padre Maurício, que vou inventar um novo batismo. Não sou eu. Porque
Os apóstolos não estão batizando em nome próprio. Os apóstolos não batizam em nome próprio. Batizam em nome de. Em nome de. Veja que a palavra de Deus como que mexe conosco, né? É Jesus que diz: fazei que todas as nações, a evangelização universal não é para um grupo de escolhido, não é para um grupo, é para todos. Para todos. Se torne discípulo. Discípulo de Cristo. Discípulo é aquele que segue. Aquele que se coloca a escutar. Esse é o discípulo. Se coloca a escutar e quer praticar. E quer viver aquelas palavras. Uma vez que se tornou discípulo, agora batizai-os. Mas, como eu já disse, e volto a repetir, não em nome próprio, mas sim em nome de Deus. Mas sim em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então é Deus, naquele momento, que está batizando. Por isso, não sou eu, Padre Maurício, não é você, meu irmão, minha irmã, que vem inventar por aí batismo, viu? A palavra batismo é muito séria para ficar brincando com ela. A gente brinca de casinha. A gente brinca de mocinho. Mas não vamos brincar com as coisas de Deus. Ficar inventando batismo, nada disso, hein? Aqui, ó. É a palavra em nome de. Eu faço em nome de. Eu batizo em nome de. Se eu pedir para você fazer um favor para mim. Chega e fala assim, olha, por favor, você vai até o correio e me retira aquela encomenda que está lá. Você vai chegar lá e vai dizer, eu estou aqui em nome do Padre Maurício para retirar a sua encomenda. A pessoa que está trabalhando lá vai entregar para você a encomenda como se tivesse entregado para mim. Se nesse percurso caiu, quebrou objeto, aí eu vou lá reclamar no correio. Chego lá no correio e diz, olha, no trajeto daqui até em casa, a minha encomenda caiu e quebrou. Padre, você enviou uma pessoa para retirar. Você enviou esta pessoa e eu, no seu nome, eu aconselhei, eu a entreguei esse objeto, por isso não tenho mais responsabilidade sobre esse objeto. Isso é fazer em nome de. Então, o batismo é dom de Deus. É dom de Deus. E não sou eu e nenhum outro que vai ficar inventando aí batismo. Ó, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lindo, né? Como eu disse ontem, Deus se faz presente nos sinais. Os sinais nos levam a experimentar a graça de Deus.
nos levam a experimentar a graça de Deus, a sentir a graça, a sentir esta graça, essa graça que nos é dada. É muito bonito. É muito bonito pensar no nosso batismo, viver o nosso batismo. Aí depois Jesus continua, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Meus irmãos, não é só batizar, é batizar e se colocar na situação de aprender, pois somos discípulos. E o discípulo é aquele que está sempre aprendendo, pois o mestre tem sempre algo a nos ensinar. Tem sempre algo para nos ensinar. Então peço para você, eu convido você a se colocar, a aprender sempre e nunca deixar de aprender. Deus tem sempre uma novidade para nós. Não é batizar somente por superstição. Às vezes as pessoas batizam por superstição. Tem que batizar porque meu filho não está dormindo à noite. Tem que batizar porque senão vai ficar doente. Tem que batizar. Não, não é por isso não, meu querido. Não é por isso não, minha querida. Para algo mais profundo. Para uma realidade mais profunda. Às vezes tem pessoa que batiza e depois abandona. Às vezes batiza o próprio filho e depois nunca mais volta para a igreja. Já batizei mesmo. Já está batizado. Já batizei. Aí depois, quando for para a catequese, a gente vai lá, faz a matrícula na catequese. Vai para a catequese depois. Mas você ensinou seu filho e sua filha o sentido do batismo? Você já ensinou esta realidade? Jesus nos diz que não é só batizar, é batizar e ensinar a observar os mandamentos, de Cristo, a viver os mandamentos. Por isso, não é justo que um batizado chegue e diz, mas eu não consigo viver aquilo que Cristo me pede, então eu vou parar. Meu irmão, minha irmã, você está se condenando. Não se para não, viu? Não se para porque a sua vida custou o sangue de Cristo. E Jesus é o único caminho que nos leva à vida eterna. É o único caminho que leva à vida eterna. Então não se para não, viu? É continuar com Ele. É estar com Ele. É aprender os seus ensinamentos. É aprender o que Ele nos ensinou. O que Ele nos mostrou. Então, nada de vir com esta uma de parar. Pensa no que você está perdendo. Poderá estar perdendo a graça de Deus. E sem a graça de Deus, nós não viveremos eternamente. Nós não teremos vida eterna.
sem a graça de Deus. Viver os mandamentos para que possa acontecer em nós esta última promessa que Jesus fez. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco. Então, nada de parar para ter a garantia de que esta última promessa de Cristo possa realizar-se em nós, isto é, a sua presença para que esteja em nós. Precisamos ser garantidos de que estamos vivendo segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Que maravilha. Que bênção. Em poder dizer, Jesus está em você, meu irmão. Jesus está em você, minha irmã. Olha que quanto é lindo. Quanto é maravilhoso. Jesus está em você. Já pensaram bem como pode mudar o nosso relacionamento? Como já disse antes, não é? Já pensar que somos irmãos. E eu não vou querer mal para o meu irmão. Não vou querer mal para minha irmã. Porque somos irmãos em Deus. E agora? Dá para mudar ainda um pouco mais, não é? Olhar para a pessoa e saber que naquela pessoa tem Jesus Cristo. Que Jesus Cristo está naquela pessoa. E que o mal que eu estarei fazendo para aquela pessoa, eu estou fazendo para o próprio Jesus Cristo. Veja como pode mudar. Veja como pode transformar a nossa vida. O nosso relacionamento. Às vezes nós fazemos experiência de Deus unilateral. Sabemos da presença real de Jesus na Eucaristia. E nós vamos falar sobre isso também. Sabemos dessa presença real de Jesus na Eucaristia. É o corpo de Cristo. E ali nós dobramos nosso joelho. E devemos dobrar sim. Mas, muitas vezes, pecamos. Por não ver que o mesmo Jesus da Eucaristia é o Jesus que está no ser humano, está na pessoa. Às vezes erramos por não ver que naquela pessoa tem Jesus Cristo. Às vezes nós achamos e até vivemos a nossa fé a partir desse relacionamento eucarístico. E é lindo, e é verdadeiro, e precisa. Mas e o meu relacionamento em casa? E o meu relacionamento em família? E o relacionamento entre esposo, esposa, esposo, pai, filho, mãe, filho, filho, pai, amigos, compromisso de trabalho. Como está esse relacionamento? Como ele está sendo vivido? Como batizado ou como pagão? Como batizado, que reconhece os mandamentos de Cristo?
Ou como batizado que reconhece o mundo do paganismo? Como está sendo vivido este batismo? Você está conseguindo ver Jesus na outra pessoa? Ou só está vendo Jesus na Eucaristia? Eu sei que ele está na Eucaristia, lá é o corpo dele. Mas ele disse que ele estaria conosco até a consumação dos tempos. E Jesus não está nas nuvens. E Jesus não está nas estrelas. E Jesus está no coração de todo aquele que faz a sua vontade. Está no coração de todo aquele que faz a sua vontade. Então, o batismo é algo maravilhoso que nós precisamos meditar sempre mais e mais, porque é a fonte da graça de Deus. É a fonte da graça de Deus que nos lava, que nos purifica e que nos regenera para a vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos ficando por aqui, porque eu acho que já estou cansando vocês. Então, não quero cansar, porque amanhã nós temos um outro capítulo. Amanhã nós estaremos aqui novamente das 9 às 10, onde nós estaremos meditando ainda sobre, né, a graça de Deus na nossa vida. Quero lembrar você que hoje, às 2 horas, às 14 horas, vai ter a transmissão da Praça São Pedro, onde o Papa vai dar a bênção para todas as cidades, para o mundo todo, para todos nós. Hoje o mundo está precisando, mais do que nunca, de Jesus Cristo. E o Papa vai estar lá. As redes católicas, né? Rede Vida, Canção Nova, tenho certeza que vão estar transmitindo. Caso você não esteja fora de casa, você vai poder abaixar esse aplicativo. Vatican News. Ali também vai ter a transmissão, né, direta, simultânea da Praça São Pedro. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua família. Agora, nesse momento, você que está aí participando conosco, para que Deus abençoe você, a sua casa. Lembre sempre, você é luz, você é sal, você leva Jesus ao mundo, porque Jesus está em você. E agora, abrindo o seu coração, abra o seu coração para receber essa bênção. Abra o coração para receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, fiquem na paz do Senhor e nós nos encontraremos amanhã para novamente louvarmos e agradecermos a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e proteja a cada um de vocês.